E hoje vamos falar de mais um pai da série This Is Us. O pai que eu escolhi para falar hoje é o William. Ele é o pai biológico do Randall. E eu gostei muito dele porque ele talvez faça a gente olhar com mais empatia também para os pais que abandonam. Vamos lá. Então, vamos hoje falar um pouco sobre a história e o olhar para o William, pai biológico do Randall. E o William, ele começa a série com a gente sem entender muito o que aconteceu com ele. No princípio da série, a gente só sabe que ele abandonou o Randall na porta do corpo de bombeiros. E aí um desses bombeiros que encontrou o Randall na porta pegou ele e levou para o hospital, onde ele encontrou o Jack Pearson, que eu falei no vídeo anterior, e levou ele para ser criado por essa família, pela família Pearson. Mais em seguida na série, a gente conhece um pouco da história do William. O William, ele já nasce diante de uma história difícil. O pai do William, ele era do exército americano e ele foi para a guerra enquanto a mãe do William estava grávida e não voltou mais. O William nasce e acho que depois dele nascer já é que chegam os dois oficiais do exército para comunicar à mãe do William que o marido dela havia falecido na guerra. Então o William, ele cresce em um lar sem a sua referência paterna, por conta da morte do pai dele na guerra. E o William é aquele grande parceiro da mãe. Ele vive de fato uma vida muito próximo da mãe, tentando cuidar da mãe, sendo cuidado pela mãe. E dá para perceber que há até uma dificuldade para ele de começar a deixar a mãe e começar a viver a própria vida. E o William, ele é um cara de uma extrema sensibilidade. Dá para ver que ele é um cara que tem muito amor dentro dele. E aí ele escreve poesia, ele escreve música, ele toca piano. E aí ele começa a tocar numa banda em um bar próximo da casa dele, com um primo dele, se eu não me engano. E aí a mãe dele acaba indo embora e ele fica na cidade onde ele está. Eu não vou me lembrar o nome, mas ele fica lá por conta do trabalho dele com a música, tocando no bar. Até que a mãe dele acaba adoecendo na cidade onde ela mora. E aí o William decide largar tudo que ele estava construindo lá para ir em busca da mãe, para tentar cuidar da mãe nesses momentos que ela está vivendo. E aí ele vai, se muda, vai ficar junto da mãe. E aí, em meio à doença da mãe, dele cuidar, dele dar suporte, ele acaba conhecendo a mãe do Randall. A mãe do Randall, ela não é muito falada dentro da história. Eles se conhecem dentro do ônibus que o William pegava constantemente. E aí, diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo, essa namorada do William acaba convivendo também, ajudando a cuidar da mãe dele. Só que os dois acabam encontrando nas drogas um alívio para toda essa questão que eles estavam vivendo. E é aí que a mãe do William acaba morrendo, e aí ele se afunda mais ainda nas drogas. E aí o que acontece? O William acaba engravidando essa moça. E aí, para piorar a situação, essa moça acaba morrendo no parto do filho deles, do Randall. E aí o William se percebe totalmente desesperado com aquela criança no colo. Ele não sabe o que fazer, e aí ele acaba levando o Randall para um corpo de bombeiros, onde ele abandona o filho para que o filho encontre um caminho melhor do que o caminho que ele percebe que ele pode proporcionar para o filho naquele momento. É interessante que, apesar de abandonar o filho, por perceber que não vai ser saudável para aquela criança crescer junto com ele fica na porta do hospital, que é onde ele vê que o bombeiro leva o filho dele, e fica observando quem que adota o filho dele.
É interessante que tem uma cena onde ele fica lá na porta do hospital e a Rebecca, a mãe adotiva do Randall, ao sair do hospital, ela percebe o William lá e ela fica curiosa por que ele está olhando. Ela percebe que ele é de fato o pai biológico do Randall. E depois daquilo, a Rebecca vai atrás do William. Por que ela vai atrás do William? Porque ela percebe, sabiamente, que o Randall, apesar de ter sido adotado, apesar de ter todo o amor dos pais adotivos, ele precisa de uma certa referência dos pais biológicos. E aí é onde eu fico questionando que esse autor da série talvez ele tenha um pouco de conhecimento de constelação para colocar uma percepção tão importante como essa dentro daquela construção. E aí a mãe adotiva do Randall, a Rebecca, ela vai atrás do William depois. E aí ela pede algumas referências sobre ele, sobre a mãe do Randall, e acaba levando para o Randall um livro do pai dele, do William, que vai ser o livro que vai dar o nome do Randall, se eu não me engano é o nome do autor do livro, um dos nomes do autor do livro, e é o livro que ela vai deixar sempre com o Randall, e que vai ser um livro que o Randall vai levar até para a vida dele de adulto. Mas aí então, continuando a história do William. Depois que a Rebecca adota, que o Randall começa a crescer, a Rebecca continua fazendo visitas ao William. Ela sente a necessidade dessa ligação do Randall com o pai biológico dele. É aí que, em um determinado momento, o William segue a Rebecca até chegar na porta da casa deles. E aí bate na porta, encontra a Rebecca, o Jack. E aí o William pede para conhecer o filho, pede para ter contato com o filho. E de uma extrema generosidade que o Jack e a Rebecca permitem esse acesso. Por um bom tempo da infância do Randall, e aí é perceptível que na vida de adulto ele já não lembra mais dessa etapa da vida, o William começa a participar da criação deles, junto com a Rebecca e junto com o Jack. Só que aí o William ele é jogado em um processo de dor ainda muito intenso, quando ele percebe o tamanho da vida boa que o Randall está tendo, e o quanto ele desconhece de muito da vida do filho, do processo de crescimento do filho. E aí ele é tomado novamente por essa dor, vai embora sem deixar informação, sem voltar, e aí ele mais uma vez mergulha nas drogas. Aí lá na frente vai aparecer uma cena do William, que ele é pego pela polícia com drogas, e aí ele vai ser julgado. Aí o juiz se diz muito, ele, se eu não me engano, ele fala que é deprimente ver aquela situação, que é decepcionante para ele. Aí o William ele vira para o juiz e fala: me desculpe, senhor juiz, mas talvez eu seja o cara mais decepcionado com a vida que você vai conhecer. Aí depois o juiz pede para conversar com ele e aí ele conta a história dele, de não ter conhecido o pai porque morreu na guerra, de ter perdido a mãe, de ter perdido a namorada que estava grávida e de ter perdido toda a condição de dar um suporte de vida para o filho dele, por estar mergulhado em tantas questões e não conseguir nem sequer se livrar dos vícios que ele tinha para conseguir participar da vida do filho. Aí o juiz faz ele prometer que toda vez que ele pensar em usar drogas de novo, ele vai se lembrar dos olhos do juiz e vai se afastar das drogas. E aí o William consegue começar a se recuperar na vida dele. Aí a ligação que vem lá no futuro é de um momento em que o Randall sente a necessidade de conhecer o pai. No princípio com muita raiva por ser abandonado, mas depois ele se abre para essa relação com o William, o pai biológico dele, e lá na vida adulta eles começam a fazer um resgate dessa relação. O grande problema desse resgate é que o Randall já conhece o William em um processo terminal de uma doença, de um câncer. Só que aí eles ainda aproveitam bastante o tempo. O Randall leva o William para casa dele,
E eles têm um bom tempo de conviver e de estreitar essa relação. O Randall, sabiamente, ele não esquece do Jack, que foi o pai adotivo dele, que deu todo o suporte de vida dele. E é interessante, isso eu vou falar no próximo episódio, que é mais do Randall. O Randall reconhece aquilo que existe nele, que veio do seu pai adotivo, mas ele faz o que a gente fala muito em Constelação. Ele também dá espaço no coração dele ao pai biológico dele. A enxergar na genética dele tudo que ele pôde receber de vida do William. Aí o William tem a possibilidade de conhecer as netas, de conviver um pouco. E aí o William simplesmente já sabe que ele tem pouco tempo de vida. E aí ele dá uma enrolada lá no Randall para dar, acredito que a última contribuição dele para a vida do Randall. Ele convida o Randall a fazer uma viagem para a cidade onde ele morava, com a mãe dele, onde ele era pequeno. E aí ali eu vejo que há um grande processo interno no Randall por ter acesso ao pai. O Randall começa a se questionar, a perceber o quanto que há nele da força de vida daquele pai. E aí começa um processo intenso de mudança, que é muito impulsionado para a morte do William, que acontece durante essa viagem que ele teve com o pai dele. E é interessante que o William sabia que não ia voltar na viagem, que ele deixou toda a despedida dele feita para cada pessoa que foi importante nesse movimento de vida dele, com o Randall, com a esposa do Randall, com as filhas do Randall, que são as netas dele. E na minha visão, a história do William mostra o tamanha fragilidade que existiu naquele homem, que queria sim construir uma vida junto com o filho dele, que tinha sim muito amor para dar para aquele filho, só que não deu conta por tantos processos que ele tinha vivido, por tantas questões que ele tinha para serem vistas. E é bonito de se ver também o movimento do Randall, que vai ser o último pai que eu vou falar aqui, de ter ido e ter se aberto para reconhecer e para tomar toda essa força desse pai, para conseguir de fato ter um crescimento diferente do crescimento que ele já havia conquistado no processo de vida dele. O William, para mim, é um grande exemplo para talvez nos abrir para olhar com um pouco mais de empatia também para as pessoas que abandonam. Para a gente entender que a motivação de um abandono é um processo também doloroso para as pessoas que abandonam. E elas também estão pagando um preço por aquilo que elas decidiram fazer. Eu espero que tenha contribuído com essas reflexões a respeito do William. Eu fico por aqui pelo vídeo de hoje e espero vocês no nosso último vídeo dessa semana, que é a Semana do Dia dos Pais, que vai ser sobre o Randall, o filho biológico do William e o filho adotivo do Jack Pearson. Espero vocês no próximo vídeo e até lá!